quarta-feira, Circuito de Filmes, trazendo para você mais e mais novidade, para você, né, algo lúdico que é o filme, a gente tirar aprendizado para a nossa vida. E o filme de hoje é baseado em fatos reais. Eu vou estar falando qual é o filme dessa noite. E aproveita, já compartilha essa live. Compartilha, chama mais pessoas. O tema de hoje ele mexe um pouco com questões com o poder, né? O poder, vamos dizer assim, racial, os direitos humanos e a partir de um período, né? Um período histórico. O filme de hoje é O Grande Desafio. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live. Curta essa live para que mais pessoas tenham acesso. Luiz, seja bem-vinda. Tenha acesso a esse conteúdo. E o filme de hoje, né, é de 2007. Floricultura Dois Corações, seja bem-vinda ou bem-vindo. Então é de 2007. Esse filme é fantástico para que você possa de fato refletir, ter consciência desse momento entre ali 1930 no Texas, nos Estados Unidos, aonde a questão da eu vou falar de uma guerra de cor, né? Aonde a questão da faculdade só tinha faculdade de negros, tinha faculdade de brancos, não era de direito, né? O pessoal não aceitava brancos e negros estarem estudando na mesma faculdade. Existia um professor, o Melvin, que ele fazia um debate em relação à consciência, né, a consciência negra, vamos dizer, nessa direção, e ele defendia os direitos dos negros. Naquela época era tão forte isso. Dagmar Abreu, seja bem-vindo. Então, era tão forte que os negros, o banheiro que eles tinham era diferente dos brancos. A entrada para algum lugar, algum restaurante, os brancos entravam pela frente e os negros pela cozinha ou algo parecido. Então era um momento muito extremo. Até o Martin Luther King, em relação a ele levantar essa bandeira, tinha essa briga em relação aos negros. Até na questão do ônibus, o ônibus coletivo, existia os lugares dos brancos, e se um branco subisse ao coletivo, o negro que estivesse sentado teria que se levantar para esse branco se sentar. Então é esse nível que existia, né, de racismo, vamos colocar assim. Então esse filme ele traz, através desse professor, uma reivindicação dos direitos, aonde através dos alunos que ele escolhe, ele faz uma seleção para participar de um debate. É um time de debate, aonde a partir dali vai disputar campeonato baseado nisso. E esse professor ele pensa que a partir desses alunos, de uma certa forma, ele também se realizaria em cima desses alunos, né? Então foi muito importante, até na questão do debate dessa escola, dessa faculdade negra contra a Harvard, né? Que é a grande faculdade bem reconhecida do mundo.
Então é bem interessante todo o percurso desse filme, né? Tem um menino de 14 anos, um adolescente de 14 anos, que ele participa desse time, né, de debate. E ele teve um papel decisivo, né? Teve um momento que ele, nesse debate, ele não vai bem em algum momento, mas depois ele consegue de fato trazer essa palavra, esse debate em termos de impactar quem está ouvindo. O que eu achei interessante desse filme? Esse filme ele fala muito do poder da palavra. Como a questão do que você fala, de como você fala, da premissa que você parte, aquilo pode ser verdade ou não, pode ser uma falácia ou não. E você pode acreditar, ou você mesmo pode acreditar, o outro pode acreditar ou não. Então a forma como você fala algo pode determinar isso. Se acredita ou não. Então o professor, né, o Melvin, junto com esses alunos, eles estavam na cidade mais racista dos Estados Unidos naquela época. Então, por volta de 1930, 35, se passa essa cena. Silvana, seja bem-vinda. Então, a partir disso, é importante a gente começar a pensar que existia esse tipo de coisa. Né? Eu comentei com a pessoa em relação a isso e não sabia o quão, vamos dizer assim, tão grave existia ou era essa parte da história. Então, existia o movimento negro do Harlem, que isso, né, era o movimento do New York, né, Nova York, e ele traz esse movimento para que seja uma disputa, na verdade, para criar uma disputa em termos de debate. E esse movimento é importante, porque vai entender que existe coração ali, né? E não é só a questão de pele, de cor de pele. Antes de ser questão de cor de pele, né, existe coração batendo, né, no ser humano, independente de ser branco ou negro. E através do debate, essa emoção que é trazida através desse time de debate, que eles ganham em seguida, traz o marco para essa história, traz o marco para esse negro, né, em termos de representação, porque há um momento que eles ganham em relação a essa faculdade branca. Então, só para contextualizar vocês, o ator principal, ator e até diretor desse filme é o Denzel Washington. Tudo isso aconteceu na cidade de Marshall, em Texas, ali por volta de 1930, 1935. E os temas desse filme é igualdade, né, racial, a conscientização da questão negra, o domínio da lógica como conteúdo educacional. Eu vou estar citando aqui que através do discurso, ali lembra um pouco, né, alguns elementos do direito, né? Priscilândia, seja bem-vinda. Através daquele momento ali, mostra muito como talvez os advogados, eles criam o discurso dele. E como eu falei no início, é algo que, dependendo da situação, possa ser algo falacioso. Dependendo da premissa que você parte, dependendo de quem rebate isso, né? Vai de encontro a isso, também vai decidir se aquele discurso vai ser vencedor ou não. Então, outro ponto, a importância, né,
do debate acadêmico para a formação de atores sociais conscientes. Então, diferente do que se pensa, conflito ou ideias opostas, ideias diferentes, constroem novos conhecimentos, fortalece outros e enfraquece também outros. Então, o debate é justamente essa confrontação de duas ideias diferentes, para que você possa ver todos os lados. Santos André, seja bem-vindo. Então, é importante que esse é um aprendizado desse filme, tá? Que conflitos não são coisas ruins. Não é uma coisa ruim ter conflito. Também não é ruim ter ideias diferentes, porque dá possibilidade de construção de novos conhecimentos. Dá a possibilidade de você argumentar ou levantar motivos sobre aquilo que talvez você acredita, sobre aquilo que você tem como direcionamento, mas que você possa respeitar a posição do outro, mas que através da sua argumentação você possa, de fato, transmitir a sua ideia. Tem uma passagem no filme que fala assim: você não tem um inimigo ou um debatedor, né? Quem é o juiz? Ele fala o seguinte, que o juiz é Deus. Então, por que ele fala isso? Porque às vezes a gente acha que o inimigo ou o outro é impedimento para a gente. E na verdade o outro ele não é impedimento para a gente. O único inimigo de nós mesmos somos nós. Nós colocamos barreiras, nós colocamos bloqueios nesse caminho, nessa nossa caminhada. Então, a referência que a gente precisa ter é, se a gente estiver disputando em relação a alguém, é a gente. A gente vai estar, eu costumo sempre falar isso, que eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Então, qual é a referência? Sou eu mesmo. Então eu preciso me melhorar baseado no que eu fui, no que eu estou sendo. Então esse filme, ele traz esse poder da palavra, ele traz esse norteador de como você deve levantar essa bandeira que você acredita. Porque no momento que você faz de uma forma, você traz no seu discurso, traz uma verdade no seu discurso, fica inevitável que as outras pessoas acreditem também nisso. E se for um propósito, se for um objetivo, você vai ter pessoas torcendo por você também. Não se trata de você ter a aprovação dessas outras pessoas, que você convença essas pessoas, mas a primeira pessoa que você precisa convencer é você mesmo. É você que precisa se convencer. Você não precisa convencer ninguém. Então é preciso você usar esse instrumento, essa fala com verdade, essa fala com poder, com convicção, para que isso seja um argumento para o que você acredita, que seja um direcionamento para você alcançar seus objetivos. E eu vou trazer uma ideia aqui, que esse filme ele traz a questão da lógica, né? Eu vou trazer um pouco do conceito do silogismo, né? Ele pode ser usado na argumentação, né, a favor da causa, quanto para questionar o pensamento da outra pessoa. Então ele pode, né, fortalecer aquilo ou ser algo contra ou questionar alguém. E para mostrar que a ideia não serve
para tudo, né? Que é falha em casos particulares. Então, o silogismo, eu gosto muito dessa questão da lógica, porque isso nos ajuda, né, no período acadêmico, onde eu comecei a estudar sobre psicanálise, sobre Lacan, né, Lacan também é psicanalítico, só que trazendo um pouco dessa questão da lógica, da linguística, né, da hermenêutica, né, da fala, e isso faz com que a gente entenda alguns princípios, que a gente entenda como é que está o mundo daquela pessoa. Rian, seja bem-vindo. Então, quando a gente tem essa propriedade da fala, da oratória, não a oratória só em termos de estética, não, mas que você sabe expressar, e também a partir dessa fala você sabe analisar a fala dessa outra pessoa, você consegue ter um senso crítico em relação às coisas, em relação à sua opinião, em relação a alguns pontos, né? A gente pode falar um pouco da questão da política, entender um pouco, né? Os políticos de forma geral, eles usam essa técnica, né, dessa questão da lógica, da premissa, da falácia. Então é algo que, se você não estiver atento, você pode estar ali envolvido com um discurso que muitas vezes não seja o mais verdadeiro. E nesse filme ele traz também que no momento que você traz a sua verdade do coração, quando eu digo coração da sua vivência, esse discurso ele se torna, esse debate ele se torna ainda mais empoderado. Uma outra coisa bem interessante desse filme, eu falei da questão de brancos e negros, existia a questão da mulher. A mulher também, ela não tinha uma posição naquela época. E dentro desse grupo de debatedores, né, e existia, esse professor escolheu uma mulher. Então, isso também marcou aquela época, em ter uma mulher nessa equipe, e também esse grupo ir lá para Harvard, Júlio, seja bem-vindo, ir para Harvard e fazer todo esse discurso. Então, são dois elementos que a gente tem que aprender, né? O aprendizado aqui dessa noite. A questão da diferença racial que existia muito naquela época, a questão do empoderamento dessa mulher que não tinha voz, não tinha lugar, e nesse filme se dá esse lugar para essa mulher. E trazendo outro ponto, né, seguindo a linha da lógica, a área interessante da lógica é o estudo das falácias, que são os argumentos criados com a intenção de passarem como algo verdadeiro, sendo que não são. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de falácia, né, de um discurso falacioso, que é a propaganda, por exemplo, de uma cerveja com uma atriz bonita e que quer dizer o quê? Beber cerveja não vai fazer você ficar bonita, né, se você é uma mulher, e nem vai te fazer pegar uma mulher bonita, né, se a pessoa gosta de mulheres. Então, em uma propaganda onde uma mulher bonita está bebendo uma cerveja, subentende-se que quem bebe cerveja, né, uma mulher que bebe cerveja, vai ficar bonita igual aquela atriz que está fazendo aquela propaganda. Ou então, uma pessoa que gosta de mulheres, subentende-se que se beber cerveja, ele vai pegar uma mulher bonita que nem aquela atriz. Então, a propaganda em si, o marketing, ele usa muito essa questão da lógica, desse discurso falacioso, tá? E outra coisa bem interessante, seguindo essa linha de raciocínio, é a associação, que eu falei da cerveja e a mulher bonita, né? E porque gera na nossa cabeça, é algo que está associado uma coisa a outra.
Então, como é que ficaria, seguindo o estudo da lógica, essa propaganda na parte de frases lógicas, para a gente entender um pouco isso, entender um pouco esse filme. O que fica subtendido? Todas que bebem cerveja são bonitas. É a primeira sentença. Depois, eu vou beber cerveja. Outra sentença. E você, mulher, eu vou ser bonita pelo fato de beber cerveja. Então, nesse filme, além desse professor, além de ser um professor da faculdade de negros, ele também levantava a bandeira do comunismo, da parte social, né, do socialismo. E naquela época era algo que o governo, as pessoas da cidade eram muito contra esse discurso. Ele fazia isso de uma forma camuflada, né? Em questão, ele conversava com trabalhadores, né? Fazia esse discurso, trazendo realmente um direcionamento, um líder para que promovesse esse levantar da bandeira. Então, assim, é um filme que traz muitas questões na questão de branco e negro, na questão da mulher, e essa questão do argumento, do defender uma ideia. Uma outra coisa, né, que eu vou enfatizar aqui, que eu já falei no início, é a questão que você tem, as suas palavras têm poder. No momento que você entender isso, que as tuas palavras têm poder e que você tem uma arma, vamos dizer assim, que são as suas palavras, você pode argumentar, você pode defender uma ideia, você pode buscar realmente conhecimento. Esses alunos que eram selecionados, eles buscavam muito, estudavam muito, eram muito inteligentes. Esse aluno de 14 anos, o pai dele falava 7 línguas. Era um homem bastante inteligente e também era pastor. Então ele discursava muito. Então esse filme ele vai permeando por essa questão da palavra, da fala, né? O quanto isso pode ser poderoso, pode ser uma arma, é uma reivindicação dos seus direitos. Então que você, no seu dia a dia, possa levantar o seu, né, o poder do seu direito através da sua argumentação, através realmente do que você acredita, que você possa realmente saber, se você puder estudar um pouco mais sobre, por exemplo, a lógica, o silogismo, na questão para que você possa, assim, como curiosidade, tá? Mas o grande ponto desse filme realmente é a conscientização dessa questão, dessa diferença de cores, de raça, aonde aponta essa questão da história. É importante a gente saber essa história, esse momento, essa fase, que existiu isso. Infelizmente, com menos intensidade, ainda hoje pode acontecer. Mas sabendo que a gente, né, essa mistura, né, não existe essa mistura, né, de raças. Quando assim, não existe, vamos dizer assim, não existe a diferença, né? Todo mundo veio dessa... Existe essa raiz negra, existe essa raiz branca, existe essa raiz de índio. Então não é algo que a gente era para criar diferença, né? Que esses direitos, né, deveriam ser iguais, né? Esses direitos deveriam ser algo além da cor de pele, o direito do ser humano, né? Naquela época não poderia brancos e negros estudarem juntos. E isso acontece hoje, né? Então, daquela época,
se reivindica, reivindicou e muitos direitos foram alcançados. Mas o fato é que não deveria, né, ter sido dessa forma. Mas é bom trazer esses aspectos para que você possa, de fato, você possa refletir, ter a consciência que não existe questão de negros e brancos, que você possa, de fato, né, independente da cor, veja um ser humano ali que merece, né, os seus direitos, reivindicar seus direitos, e que a gente possa ter um país que tem um olhar mais humano, né? Porque o que a gente tem visto com o passar do tempo, esse olhar humano tem sido perdido. O individualismo, o egoísmo. Então é preciso a gente resgatar essa essência de ser humano, independente de cores, né, de raça, posição social, rico ou pobre, para que a gente possa realmente ter essa essência como ser humano. E filmes como esse faz com que a gente reveja os nossos conceitos, a nossa visão, e se em algum momento, né, pelo seu discurso, você, né, tenha, né, estado nessa posição talvez preconceituosa, que você reveja a sua posição e que, né, a gente está aberto a acontecer, né, esse talvez equívoco de visão, mas que a gente possa ter todos os dias a chance de olhar, né, olhar o mundo, olhar as pessoas de uma forma mais positiva. Isso só agrega cada vez mais na nossa vida. Então eu quero imensamente agradecer a cada um de vocês nessa noite, enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo filmes, né, circuito de filmes. Se você não assistiu o Grande Desafio, que esse foi o filme de hoje, assista, vale a pena. Você bota no YouTube o Grande Desafio filme, vai estar lá o filme para você assistir no YouTube, tão fácil acesso. Amanhã eu trago temas da psicologia, coach, para que você possa desenvolver a inteligência emocional, o autoconhecimento, e que você possa cada vez mais saber que o autoconhecimento ele pode te dar saltos na sua vida, melhorar relacionamentos, melhorar na sua vida profissional, e que você possa cada vez mais ter um olhar diferenciado para com você e para as pessoas ao seu redor. E dia de segunda-feira também, enfatizando, tem o novo quadro falando sobre ansiedade, depressão, e são dois temas que na pandemia cresceram muito, né? Teve sintomas, pessoas com depressão, ansiedade. Então retomando esse tema, e que você possa compartilhar essa live para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva, o link está na bio. E para mim vai ser realmente uma honra tê-lo também me acompanhando no YouTube. Forte abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau, gente.